Olá, meus irmãos, tudo bem? Como passaram a semana? Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus junto aqui. E é muito legal que Jesus, de uma forma muito inteligente, ele explicava através de parábolas, né? A parábola é uma forma de ensinar dentro do conteúdo de uma história. E a história ela vai revelar um ensinamento. E o interessante é que Jesus ele contava dessa maneira, porque tinha muitas pessoas que não se interessavam muito no ensino em si da palavra. As pessoas eram ouvintes esquecidos. Então a parábola que ela despertava o interesse daquele que realmente queria aprender. Porque aquele que ouvia a parábola começava a meditar naquilo e chegava até Jesus e perguntava a explicação da parábola, né, da história. E uma história é mais fácil de fixar na cabeça de uma pessoa, né? Às vezes a gente fala, ensina e não fixa. Mas uma história é interessante que nós temos uma capacidade muito maior de absorver uma história, né? Um bom contador de história, ele tem uma capacidade de prender a atenção para ele. E Jesus usa dessa estratégia, ele vai contar histórias e dentro da história, para que fixe na mente das pessoas, ele de uma forma muito inteligente, ele vai trazer uma linha de ensinamento. E o legal é que a parábola, ela não é direcionada simplesmente para um tipo de pessoa. Às vezes Jesus direcionava e às vezes era algo realmente genérico para todo mundo. E essa parábola do semeador, eu acho que ela está mais relacionada ao nosso tempo, inclusive, porque ele vai explicar, inclusive, o que é o sentido dessa parábola, né? E essa parábola está no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 1. Então nós vamos estudar um pouquinho, abra sua Bíblia, vamos ler junto? Olha só que legal. Capítulo 13 de Mateus, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então ele está contando a história de um homem, né, que estava semeando, né, uma semente. Vamos ver aí, quem é o semeador? É o Senhor Jesus. A semente é a palavra de Deus e os tipos de terras e terrenos é o nosso coração. Então ele vai fazer uma analogia de como surge o efeito da palavra de Deus em diferentes corações, em diferentes terras, né? Em diferentes terrenos. E olha, no versículo 4, ele diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então uma parte caiu no pé do caminho, as aves foram lá e comeram. E teve a outra parte que caiu em pedregais, né? Caiu no meio de pedras, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, então ela já brotou ali na superfície. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, né? Então, ela não tinha raiz, ela não era profunda, então o sol veio e queimou. E uma outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então ela não aguentou, ela não subsistiu, os espinhos sufocaram. Mas teve uma outra que caiu numa terra muito boa, né? E deu fruto, um a 100, a outro 60 e outra a 30%. Então ela se desenvolveu e foi realmente bem sucedido. E olha o versículo 9 aqui que Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, essa história que eu acabei de falar, você vai ter que se esforçar para entender e aplicar na sua vida. E acercando-lhes deles, os discípulos disseram: por que falas por parábolas? Aí os discípulos perguntaram: por que o senhor complica? Por que o senhor não é direto ao assunto? Por que o senhor não ensina o sentido já final do ensinamento? Né? Então Jesus responde no versículo 11:
Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, isso é um mistério que eu falo. E a vocês que foi dado o direito de entender isso, né? Isso vocês vão entender. O ensinamento que há por trás dessa história vocês vão entender. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquele que tem será tirado. Ou seja, aquele que acumula conhecimento, aquele que já tem algo que ele guarda como algo precioso, que é o conhecimento, que é o crescimento da palavra, ele vai crescer e isso será próspero na vida dele. Agora, é o que não compreende, o que não se interessa por nada, até isso ele vai perder. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Ou seja, eles vão ver o Filho do Homem, eles vão ouvir a palavra, mas eles não vão entender, não vão perceber, nem vão dar a devida importância. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entenderam, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então Jesus ele vai explicar a parábola. Ele vai explicar assim no versículo 19. Quando a palavra ela é pregada, ela é ensinada, e o maligno vem e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. É aquela pessoa que às vezes ouve a parábola, uma história, uma pregação dentro da igreja, e a pessoa simplesmente ela ouve, ela se emociona, ela acha aquilo muito bonito, mas o que acontece? Ela acha que aquilo foi do emocional, que o evangelho não é isso tudo para ela, que é relativo. Então aquela palavra ela não surte um efeito. A pessoa ela ouve uma mensagem, ouve uma pregação de um amigo, ouve a pregação de alguém e ela simplesmente ignora. Ela deixa para lá e aquela semente não caiu numa terra funda, foi uma terra rasa. Outra que foi semeada em pedregais, né? Que foi a outra semente que caiu no meio das pedras, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz. Ou seja, ela começa a frequentar, ela se batiza, ela se torna um convertido, mas na hora que vem a angústia, na hora que vem a perseguição por causa da palavra, qualquer coisinha ali, logo se ofende e não quer mais saber. Abandona a igreja, abandona o evangelho, abandona tudo, né? Então, por qualquer coisinha, qualquer palavra mais ríspida ou qualquer mal entendido, a pessoa se afasta, não quer mais saber do evangelho. Essas são as pessoas no qual a palavra caiu no meio de pedregais. É um coração duro, é um coração de pedra. E depois ele vai explicar o que caiu no meio dos espinhos. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, ela está lá, ela é uma semente que deu um resultado, né? Nasceu a planta, mas ela não dá fruto. Ela fica correndo atrás das coisas desse mundo, ela está seduzida, né? A palavra fica sufocada, fica infrutífera. Ela é uma planta, né? Mas ela
não produz frutos. E a Bíblia fala que a árvore que não der frutos, ela vai ser cortada e vai ser queimada, não é verdade? Então, uma árvore ela tem que dar resultados. Mas o 24 diz que, o versículo 24, propôs-lhes o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Sim, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, esse último exemplo, que é da terra boa, é o que vai dar o devido resultado, é o que vai produzir em abundância. Então, a boa terra é aquela terra produtiva. Ela tem raízes profundas nessa terra, né? Ela vai germinar, vai dar frutos, vai se espalhar, ela vai dar 30%, 100%, ela vai contagiar o seu espaço ao redor, ela vai crescer. O Evangelho é uma semente, né? Então, Jesus, ele é o semeador. Nós também hoje somos semeadores. Nós falamos a respeito da palavra. Quando nós falamos a respeito da palavra, nós estamos semeando na vida das pessoas. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos lançando a palavra, né? A palavra de Deus. E o que é necessário que as pessoas entendam? É necessário que nós tenhamos um solo fértil em nossas vidas. Então, quando os líderes, os pastores, semeiam em nossas vidas palavras de ensino, palavras de advertência, é porque há um trabalho a ser feito de boa semeadura, há um trabalho a ser desenvolvido para que as pessoas cresçam espiritualmente, como pessoas decentes, pessoas de bem, como exemplos. Então, quando nós observamos a vida do cristão ao longo do tempo, nós temos que observar uma linha de crescimento, né? Paulo ele fala, né, que a gente é menino, toma leitinho no começo, mas depois a gente vai avançando, crescendo em estatura da fé, crescendo em conhecimento, crescendo em obras, crescendo em valores, crescendo em caráter, crescendo em vários aspectos. E há uma transformação maravilhosa que a palavra de Deus faz na vida da gente, e o Espírito Santo ele trabalha nesse sentido, nessa linha de mestre, nessa linha de ensino, nessa linha de direção. Então nós nos tornamos indivíduos cada vez mais maduros, não religiosos. Estou falando cristãos realmente com o caráter de Jesus. Não faça aquilo, isso aí não transforma ninguém. O que realmente vai transformar você, o que vai transformar a minha vida, é quando nós nos espelhamos na vida do Senhor Jesus e absorvemos os seus ensinamentos, que é um ensinamento de mudança de caráter. Olha só como eu sou, olha como eu faço, olha os meus valores, olha o que realmente é importante. Se nós vivermos isso numa prática constante, nós vamos influenciar o meio que vivemos. Então, como vamos influenciar o meio que vivemos? Dando frutos, sendo sal, sendo luz. Quando nós realmente temos o caráter do Senhor Jesus impresso em nossas vidas, gravados, um DNA realmente de cristão verdadeiro, né? Então, é isso que eu acredito, é nessa linha de raciocínio que eu procuro ensinar vocês. A igreja também tem essa preocupação de fazer as pessoas realmente ser pessoas transformadas pelo Evangelho de Jesus, transformadas pela palavra, né? Então a igreja ela tem essa preocupação de sempre estar mostrando, né, uma conversão genuína de caráter de pessoas. E isso sempre é algo constante em nossas vidas. Aquilo que a gente semeia, né, que a gente planta. Se a gente planta amor, nós vamos colher amor. Se a gente planta discórdia, nós vamos colher discórdia. Se eu planto guerra, nós vamos colher guerras e contendas. Então, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher, né? E é muito interessante, isso é muito forte, porque eu lembro que quando entrava na sala de aula, professor bom, professor carismático, a reação da classe era uma coisa legal, era uma coisa boa. Havia um clima agradável quando o professor entrava, né? Esse professor é muito legal.
Agora, quando entrava um professor mais duro, mais firme, que não queria muito papo, que não queria muita conversa, a reação era mais fechada, era mais ríspida. Então, havia um clima, uma vibração diferente. Então, aquilo que a gente a forma como nós influenciamos o meio é de acordo com aquilo que a gente planta. Então, que semente que você tem plantado, né? Qual a semente que você tem lançado na vida das outras pessoas? A semente do perdão é importante também. Uma pessoa sempre pronta a perdoar. Eu tenho essa característica, a pessoa me perdoa, claro, vem cá, me dá um abraço, claro que eu te perdoo, não vamos ficar remoendo nada. Eu, da mesma forma, me perdoo, eu cometi erro, pisei na bola, às vezes eu peço perdão até para os meus filhos, porque às vezes a gente vai educar e fala de uma forma um pouco mais dura, às vezes a gente define um ponto de vista errado, e é muito normal a gente chegar e falar: filho, desculpa, eu estava pensando de uma forma errada e eu acho que você está certo, me perdoa, me desculpa. E rapidamente se resolve de uma forma muito leve e tranquila. Mas tem gente que carrega pedra, tem gente que sofre, tem gente que dificulta às vezes coisas que é mais fácil de resolver. E também sementes boas no convívio, né? A gente tem que ter um convívio bom no trabalho, na família. Às vezes eu vejo o irmão se irritando porque o outro usou uma peça de roupa dele e tal. Seja bom, nós temos que ser bom. Você não tem tênis, não tem problema, vai comer, usa minha roupa, caiu bem em você. A gente tem que deixar de ser tão, às vezes, mesquinhos. Nós temos que ser mais livres de tudo isso. Nossas sementes têm que ser sementes boas, sementes que vai fazer você ser reconhecido como cristão. Jesus fala: nisso sabereis que sois meus filhos, nisso sabereis que sois cristãos, nisso sabereis que você é filho da verdade, da luz, se amardes uns aos outros. Nós não vamos ser conhecidos pela roupa que a gente usa, pelos costumes que a gente tem. Nós vamos ser conhecidos porque nós mostrarmos bons frutos de amor, um na vida do outro. Isso é importante a gente saber. E Jesus ele sempre frisou isso, né? É importante a gente estar resolvido na questão de relacionamento próximo e tal, e com os nossos familiares, com os nossos pais, com Deus também. Que essa semente seja uma semente de prática na sua vida, e que a semente da palavra de Deus você possa pregar o tempo todo, e que esses ensinamentos de Jesus sejam algo realmente transformantes em nossas vidas, transformadores em nossas vidas. Você vê que quando nós estudamos o Velho Testamento, os livros históricos, os fatos que aconteceram, as situações, os ensinamentos dentro de tragédias, dentro de vitórias, etc. e tal. E agora nós estamos vendo um outro momento, nós estamos com uma linha de ensino, Jesus como um mestre, como um coaching, está nos ensinando a ser gente, está nos imprimindo valores, está nos falando sobre o valor do ensino, o valor do crescimento da palavra de Deus na vida de cada um e influenciando a outros. Que nós possamos a cada semana aprender mais com o Senhor Jesus na sua linha tão bacana de forma de aprendizado, para que nós possamos ser cristãos melhores a cada dia. Que Deus abençoe os irmãos essa semana. Eu espero que você tenha uma semana de vitória. Faça um comentário para mim. Logo nós vamos estar juntos aí presencialmente estudando novamente a palavra do Senhor. Obrigado por você ter acompanhado, né, as lições semanais. Se você perdeu alguma, os vídeos estão lá no canal da igreja IBBC. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Lá você vai ter as aulas desde lá de trás, quando nós fizemos as retrospectivas, né? E hoje nós estamos falando do Evangelho do Senhor Jesus, que é algo realmente maravilhoso, que nos faz crescer em graça e em conhecimento. Que Deus abençoe e que seja uma semana de vitória. Até a semana que vem. Um abraço.